Fala pessoal, galerinha aí do cursinho 20 de novembro, Vitor Paniche aqui com vocês de novo. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre clima, água e meio ambiente. Tá? Um assunto bem bacana, bem rápido para a gente não se alongar muito, mas vamos ser bem diretos aí, tá bom? Vamos começar falando sobre clima. O que é o clima, pessoal? Vamos lá. Clima é a condição mais duradoura em que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. Eu vou passar todo esse tópico aí e a gente interpreta depois um pouquinho. O clima é diferente do tempo, porque é mais estável, enquanto o tempo é mais instável, mudando constantemente, certo? Existem vários tipos de climas. Eles vão depender da localização geográfica dos lugares e de alguns elementos e fatores que interferem sobre eles. São eles. Entender um pouquinho aqui sobre o que é clima, a diferença de clima e tempo é muito importante a gente saber. O clima é estável, o tempo vai mudando rapidamente, a gente vai mudando o tempo que a gente vê. Hoje está ensolarado, amanhã está frio. O clima é totalmente diferente, é aquilo que aquela região tem um clima duradouro naquela determinada época do ano. Quais que são agora os fatores que interferem no clima? Vamos lá. Latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao Equador. As áreas próximas ao Equador são mais quentes e apresentam maior quantidade de chuva. Áreas próximas às regiões polares são mais frias e apresentam menor quantidade de chuva. Vocês lembram na última aula sobre cartografia? Vem no mapa aí, conforme vai se aproximando do Equador mais quente, conforme vai ficando longe mais frio. Altitude. Quanto mais alto o relevo, maior frio o lugar. Quanto mais baixo, mais quente o lugar. Quanto mais alto o relevo, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixo o relevo, maior a pressão atmosférica sobre os corpos. Maritimidade é a proximidade com mares e oceanos. Eles regulam as temperaturas, diminuindo a amplitude térmica, e a maritimidade contribui para a maior quantidade de chuvas, certo? É muito difícil a gente ver um lugar próximo ao mar que seja seco, certo? Que não tenha chuva. Vamos lá. Continentalidade é o resultado da distância de mares e oceanos. Quanto mais distante do mar, maior a variação entre a temperatura e um dado lugar. Áreas mais distantes do mar recebem menos chuvas. Aquilo que eu tinha acabado de falar. Corrente marítima é o movimento das águas dos mares e oceanos das áreas mais aquecidas, as mais frias do planeta e vice-versa. Pode ser quente ou fria, de acordo com a sua região de origem. É reguladora do clima das áreas litorâneas principalmente. Massa de ar é um grande volume de vapor de água que se desloca na atmosfera. De acordo com seu local de origem, pode ser quente ou fria. É reguladora do clima e modifica eventualmente. Vamos lá agora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos climas, certo? Nós temos um mundo gigantesco, então existem vários tipos de climas, acho que tem uns 6 aqui que a gente vai listar aqui agora. Vamos lá. Clima equatorial. Caracteriza-se por apresentar elevadas temperaturas e grandes umidades durante todo o ano. Apresenta baixa amplitude térmica e predomínio das chuvas deconvectivas, encontrado em regiões de baixa latitude, próximas à linha do Equador, Amazônia, África e Indonésia. Bacana? Clima tropical, vamos lá. Caracteriza-se pelo predomínio das temperaturas elevadas e a alternância entre estações secas, inverno, e úmidas no verão, certo? Possui 3 tipos principais: trópicos, tropical continental, tropical de altitude e tropical de monções. Clima temperado. Apresenta as 4 estações bem demarcadas, percebidas até mesmo nos diversos aspectos que a formação vegetal apresenta no decorrer do ano. Ocorre na Europa, América do Norte, parte da Ásia,
no sul da América do Sul, Nova Zelândia e em parte da Austrália. Possui 3 subtipos principais: temperado continental, temperado oceânico e temperado mediterrâneo. Vamos ver mais alguns agora. Clima polar, muito simples esse, né? A gente já sabe que é lá de cima. Caracteriza-se por apresentar temperaturas muito baixas, então lembrando, longe da linha do Equador, pessoal, com medidas térmicas de cerca de menos 35 graus no inverno e de menos 10 graus no verão. Perdão. Precipitações raras e geralmente em forma de neve. É o clima das neves eternas, clima das regiões polares. Clima de montanhas. Caracteriza-se pelo frio e pela presença de neves eternas. O fator altitude supera o fator latitude. Não está restrito a uma zona climática, pois é associado a grandes altitudes nas cadeias montanhosas, Andes, Himalaia, Alpes e montanhas rochosas. A gente vê aqui que todos esses lugares eles estão próximos à linha do Equador, porém eles estão numa altitude tão grande que isso não influencia. O que influencia é o fato, é a altitude deles. Clima subtropical, típico das áreas de transição do clima tropical para o clima temperado, clima de transição. Apresenta chuvas bem distribuídas, aumento da amplitude térmica e estação do ano mais definidas. Ocorre no sul do Brasil. Certo? Bacana, conseguiram pegar um pouquinho. Agora vamos falar sobre os diversos climas do nosso território brasileiro. Certo? Nós estamos num país continental, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, equatorial, trópico, tal. Vamos já direto para cada um para a gente não se alongar tanto, pessoal. Domínio equatorial. Opa, só voltar um pouquinho para vocês compreenderem o mapa. Estão vendo aí com as legendas aonde é mais ou menos cada um. Eu mesmo sou desse semiárido aqui, certo? A minha região, da onde eu nasci, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começando. Domínio equatorial, dominado pela massa equatorial continental, o ano todo aparece em toda a região norte e parte do centro-oeste. As médias térmicas estão acima de 20 graus. O regime de chuvas apresenta algumas diferenças importantes. Domínio tropical. O restante da região centro-oeste, o nordeste e o sudeste constituem um domínio do clima tropical, praticamente em toda essa imensa área do espaço brasileiro. As temperaturas médias anuais estão acima de 18 graus e a nítida alternância entre estação seca e estação chuvosa particularidades. Mancha semiárida. Trata-se de um enclave de escassa pluviosidade, inferior a 600 milímetros anuais. Dentro do domínio tropical, abrange quase 1 milhão de quilômetros quadrados, desde os litorais dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte até o Médio São Francisco, áreas de chuvas escassas e irregulares, como características de torrencialidade, isto é, grandes quantidades concentradas em pouco tempo. No verão chega a massa equatorial continental, que já perdeu grande parte da umidade. No inverno chega a massa atlântica, também com pouca umidade. As secas ocorrem quando nenhuma dessas duas massas atuam. Registra-se aí as médias térmicas mais altas do país, acima de 26 graus. Em virtude desta combinação, o déficit hídrico e severo, há alguns indícios de desertificação, certo? Isso a gente tem bastante no Rio Grande do Norte, na região do Seridó. Tá bom, pessoal? E no raso da Catarina, na Bahia. Vamos lá. Domínio subtropical. O Brasil subtropical começa numa faixa de latitude correspondente à posição dos estados de São Paulo e Paraná, abaixo da linha imaginária do Trópico de Capricórnio. É dominado pela massa tropical atlântica, mas está sujeito à penetração da massa polar. No inverno, caracteriza-se por apresentar médias térmicas anuais inferiores a 18 graus, com variação determinada pela altitude e distância do mar. As precipitações são superiores a 1.250 milímetros
e distribuem-se com relativa uniformidade ao longo do ano. Durante outono e inverno, há algumas ocorrências de geadas nas áreas cafeeiras do norte do Paraná, no cinturão produtor de maçãs do Planalto Catarinense, São Joaquim e Friburgo, por exemplo, e com relativa frequência sobre a Serra Gaúcha, certo? Caxias do Sul, Gramado, Granada. Vamos lá, continuando. Tá, aqui a gente falou um pouquinho sobre todos os nossos subclimas. Agora a gente vai bater um pouquinho mais rápido sobre efeito estufa e aquecimento global. Vamos para tentar simplificar, para tentar mostrar um pouquinho para vocês, eu coloquei todos nós já ouvimos falar sobre o efeito estufa, certo? O nosso clima vem se mudando ao longo por demanda do homem, certo? O homem vem prejudicando a própria natureza e que vem atingindo todos esses fatores que mudam o clima. Então a gente vai mostrar aqui um pouquinho sobre como a poluição do ar, como isso vai afetando e o que são esses fatores. Vamos lá, camada de ozônio. O ozônio é composto por 3 átomos de oxigênio, só chamado de O3. O ozônio forma uma camada que absorve alguns tipos de energia do Sol. Essa camada nos protege de radiações solares prejudiciais e ajuda a preservar o calor no planeta. O freon, gases e bases clorofluorocarbônicos, é uma bonita aí, desculpa pessoal, e outro clorofluorcarbonos, pronto, consegui, e outros produtos químicos sobem até a atmosfera, que é o local da atmosfera onde está a camada de ozônio. Quando a luz solar de alta energia atinge uma molécula de freon, ela se quebra, liberando um átomo de cloro. O átomo de cloro atinge uma molécula de ozônio, isso faz com que o ozônio se transforme em oxigênio comum, certo? Vamos lá, monóxido de carbono é um gás inodoro e incolor, geralmente constitui o principal poluente encontrado na atmosfera das zonas urbanas, é produzido sempre que ocorre a queima de alguns combustíveis portador de carbono no sangue e inutiliza o transporte de gás oxigênio, comprometendo a atividade respiratória. Efeito estufa. O dióxido de carbono, CO2, e outros gases, como o metano, cumprem a função de reter calor na atmosfera, pois permitem o ingresso de energia solar e impedem boa parte da sua remissão para o espaço. Uma esmagadora porcentagem de climatologistas acreditam que o aumento das concentrações naturais desses gases na atmosfera, provocando pela combustão de combustíveis fósseis, assim como pela agropecuária extensiva, leva ao aumento paralelo de retenção de calor e, portanto, a um aquecimento exagerado do planeta em curto intervalo de tempo. Chuvas ácidas, principalmente em dias úmidos, dióxido de enxofre, combina-se com a água da atmosfera e depois de algumas reações origina o óxido sulfúrico, em um dos principais componentes de chuvas ácidas. Inversão térmica. Normalmente a luz solar é absorvida pela superfície terrestre e irradiada na forma de raios infravermelhos, calor, que provocam o aquecimento do ar superficial. O ar atmosférico das camadas superiores é mais frio e, portanto, mais denso que o ar das camadas inferiores, superficiais. Então, em condições normais, o ar frio das camadas superiores desce, enquanto o ar quente das camadas inferiores sobe, acarretando um contínuo fluxo de ar entre as altas e as baixas camadas da atmosfera. Entretanto, principalmente no inverno, pode ocorrer um fenômeno natural chamado inversão térmica. Nessas condições, o solo fica frio ou o ar das camadas superiores se aquece, de maneira que o ar inferior mais frio não sobe, interrompendo-se o fluxo de ar entre as altas e baixas camadas da atmosfera. As ilhas de calor. As cidades apresentam temperaturas médias mais elevadas do que as zonas rurais da mesma latitude, e dentro das áreas urbanas as temperaturas aumentam da periferia em direção ao centro. Em casos extremos, a diferença de temperatura entre as zonas periféricas e o centro pode atingir 10 graus. Esse fenômeno, conhecido como ilha de calor,
resulta da interferência humana sobre o meio ambiente. Então, todos esses fatores alteram o nosso clima, pessoal. Agora, falando rapidinho um pouquinho sobre água, a gente tem muitos assuntos num curto período de tempo, então a gente tem que conseguir coagir com todos eles juntos. Vamos lá. Água é uma substância abundante no planeta Terra e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do planeta. Acho que isso é uma informação que todos nós sabemos. Nós vivemos num planeta onde 75% dele é basicamente água, certo? O ciclo hidrológico, o ciclo da água, é o movimento que a água faz na natureza. Este movimento é infinito e circular, pois ocorre através do processo de evaporação das águas da superfície, rios, lagos e oceanos do planeta Terra e também pela transpiração dos seres vivos. Pessoal, todos nós sabemos que muito dessa água que nós temos, que nós consumimos, por exemplo, nós precisamos de água doce, no caso, certo? Porque a água salgada não é uma água potável e nem serve para a indústria. Para vocês terem ideia, de toda a água doce que nós consumimos, que nós temos, aquela que a gente usa dentro da nossa casa, 10% é o que nós gastamos para nossa alimentação, para o nosso consumo diário, para beber água, dentro das nossas residências. Os outros 90% vem das indústrias, vem da parte de alimentação, tudo isso é necessário, agricultura, tudo é necessário esses outros 90%. A água ela tem um ciclo, que ela está aqui, que a gente tem um pouquinho aqui sobre a infiltração, que ela vem para o solo, onde a gente consegue fazer. Então, conforme vai gerando o nosso clima, é muito necessário para que haja vida no nosso planeta, certo? Porque sem água nós não vivemos, nós sabemos disso. Então, todos os fatores que atingem o clima também prejudicam esse ciclo da água, caso ocorram, certo? Então é mais ou menos isso a nossa aula de hoje, certo? Entender um pouquinho aqui sobre armazenamento de água, tipo da atmosfera. Depois a gente nos exercícios vamos tendo mais alguma coisinha aí. Qualquer dúvida estamos aí, pessoal. Vitor Paniche aqui com vocês nessa aula de geografia. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e logo